uma das decisões mais difíceis que eu já tomei na minha vida e que um ser humano pode tomar, acredito eu, é de negar ajuda a um parente, tá? Um ente querido, alguém que te criou, que te ajudou na infância, tá? No seu convívio familiar. E eu, infelizmente, eu tive que tomar uma decisão dessa, algo que me doeu bastante, tá? Não foi uma decisão fácil, mas foi necessária, tá? E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui essa história que aconteceu aqui com um familiar meu, entre mim e um familiar meu. Não sei se vocês já passaram por isso, tá? Vou expor aqui essa história para vocês, o que aconteceu, por que eu tomei essa decisão. E aí vocês podem estar comentando aí se... Não é nem comentar se eu tô certo, tá? Porque eu não acredito que tenha lado certo. Foi mais uma escolha minha mesmo. Tá? Mas eu vou contar a história aqui, os motivos para que vocês possam entender o porquê. E aí vocês comentam aí se vocês já passaram por isso, tá? E o que vocês fizeram. É algo que ainda me deixa com a consciência pesada, mesmo não vou dizer tendo razão, tá? Não é tendo razão, mas enfim, eu vou contar a história para vocês aqui e vocês vão entender melhor, tá bom? Pessoal, é o seguinte, um parente meu aqui, um familiar, tá bem próximo e já de idade. Enfim, essa pessoa ela já é de idade, ela tem 2 aposentos, ela tem 2 salários mínimos, ok? E estava vivendo bem complicada financeiramente, endividada, dívida com a agiota. Não estava podendo comprar mais no mercado, porque já não tinha crédito e não tinha nada na casa dela, tá? E aí essa situação chegou até mim, na época chegou até mim, e que era para mim ir lá ajudar, né? E como eu falei, é um familiar, cara, de um grau de parentesco muito, muito alto, tá? Alguém que eu amo de verdade, porque é uma das pessoas que me ajudou na minha infância, que me criou, na verdade, me criou, e eu fui lá saber o que estava acontecendo. Casa muito simples, a pessoa morando sozinha, aí se abria o armário lá, cai nos pedaços, não tinha alimento nenhum, a geladeira só tinha água, remédios, tá? Que esse tipo de pessoa já idosa precisa de pressão, remédio de artrite e artrose, não tinha nada. E eu fui saber o que estava acontecendo, por que tinha chegado aquela situação, né? Por que tinha chegado aquela situação, e aí ela contou a história lá dela, a versão dela, uma história bem triste por sinal, e eu me propus a ajudar essa pessoa. Eu falei, pronto, eu vou te ajudar, eu vou passar em todos os locais que você deve, e aí com um caderno, caneta, fiz a lista lá, perguntando a ela todos os cantos que ela devia, passei em um por um, para saber qual era o valor da dívida, qual o prazo que tinha aquela dívida, com quanto tempo tinha sido feita aquela dívida, e o prazo ainda de pagamento. Passei em todos os locais, galera, tá? Passei em todos os locais, somei todas as dívidas dela e para tentar entender o porquê disso ali, né? Quando passei em todos os comerciantes nos quais ela falou que devia, pasmem, tá? Uma pessoa com mais de 80 anos, morando sozinha, só tinha água em casa, na geladeira, tá? Só tinha água, não tinha o básico do básico, e estava com a dívida geral mais de R$8.000, tá? Uma pessoa ganhando 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. E aí, alguma dessas dívidas era com a agiota, tá? Corria juro. Passei para falar com essas pessoas, tá? Em nenhum momento eu falei que não iria pagar a eles, apesar de saber que a agiotagem é crime no Brasil, mas enfim, era uma dívida que ela pegou dinheiro, se ela pegou dinheiro ela tinha que pagar. Bom, então simplesmente passei e falei com esses caras para tentar derrubar um pouco dos juros e comecei a cuidar das finanças pessoais dessa pessoa, comecei a cuidar da vida dela.
levar em médico, fazer exames que muito tempo ela não fazia, certo? Uma série de coisas. E nesse período que ela estava lá doente, tá? Foi mais ou menos 2 meses. Foram mais ou menos 2 meses. Essa pessoa ela tem uma cambada de netos, tá? Só tem um filho, tá? Os outros já partiram dessa para melhor. Inclusive essa pessoa também, que é filho, não se dispôs a ajudar, né? Nesse momento que eu estava lá, ninguém apareceu para ajudar ela em nada, nada mesmo, tá? Eu comecei já de início, já eliminando todas as dívidas que corriam juros, no caso de agiotas, eram 2 agiotas. Isso aí ia desafogar mais para as outras contas, porque você sabe que juro é complicado. Eliminei essas 2 contas. Nos outros comerciantes, que eram comerciantes mais comuns, eu fui ali dando um pouquinho a cada um, conversando, pedindo prazo, explicando a situação, todo mundo entendeu. Para abrir crédito para ela fazer a feira dela do mercado, farmácia, né, que precisava. E assim foram basicamente 6 meses nessa rotina até liquidar por completo todas as contas dela. Então, em 6 meses, essa dívida de mais de 8 mil reais, ela deixou de existir. Paguei todas as dívidas. Na questão dos agiotas, eu já expliquei para eles quando paguei que ela era uma pessoa de idade, que se ele ainda emprestasse dinheiro a ela, ele não iria receber e ele iria se resolver com a justiça, porque ela não tinha capacidade mental, psicológica de estar pegando dinheiro a juro com ninguém, certo? E aí, cara, assim, todo dia... E aí, cara, mudou completamente a rotina dela, tá? Os remédios dados no horário, alimentação balanceada, a geladeira dela que eu falei que só tinha água, era fruta direto que eu comprava, era proteínas, carne, frango, ovos, tá? Tinha o básico, né, que tem que ter numa casa, todos os remedinhos certo no horário, exames periódicos. Então eu fiz tudo que eu podia por essa pessoa, tá? Não foi favor que eu fiz, tá? Eu fiz totalmente de coração, porque como eu falei, uma pessoa foi muito especial na minha vida. E, enfim, ajudar ela causou alguns conflitos internos, na minha casa, porque minha esposa já sabia como que era a minha família e tudo, mas mesmo assim eu continuei ajudando ela. Aí o que é que acontece? De repente, aquele pessoal que sumiu da casa dela, aqueles parentes, começou a vir todo mundo. Aí vinha lá tomar café, comer, enfim. De repente, a feira que eu fazia numa semana, eu fazia geralmente as compras dela semanais, tá? Acabava em 2 dias. O que tá acontecendo? Aí, pessoal, pagava para uma pessoa, tá? Fazer a comida dela, passar o dia com ela lá, no que necessitasse. Só que em nenhum desses momentos, desses 6 meses, vinham parentes, tá? Os parentes delas vinham ajudar em nada. Só que depois que resolveu tudo, aí começou a vir, era pedindo para cá, pedindo para lá. Até que um dia essa pessoa ela adoeceu de novo, teve que ficar internado. Eu tive que faltar esses dias que ela ficou internada no trabalho para ficar com ela. Após isso, alta, vamos para casa. E aí é que é a questão. Ela é uma pessoa já de idade, não poderia estar sozinha, né? E eu também não tinha como estar lá todo dia e de noite. Então, como esses parentes tinham voltado para lá, estavam lá basicamente todos os dias, aí eu tive uma conversa com eles, que durante o dia eu estava lá resolvendo as coisas, só que à noite, infelizmente, eu não podia, porque eu tinha minha casa, tinha minha família, tinha meu trabalho e precisaria de alguém para dormir com ela, certo? Dormir com ela, como eram muitos parentes, para não ficar pesado para todo mundo, cada um dormia, para não ficar pesado com uma pessoa só, a gente iria revezar, inclusive eu entraria no revezamento e dormia uma noite uma noite outra, tal. Todo mundo bonitinho, achou bonito e concordou, só que na hora, tá?
na hora da pessoa ir dormir, o que é que acontece? Eu chego no meu trabalho, 6 horas da noite, né? E ligaram para mim que não apareceu ninguém para dormir com ela, tá? Ela tava sozinha e tudo, e lá vai eu faltar no trabalho, certo? Para ficar com ela. O que acontece? Eu tive uma conversa com ela, porque como tive uma conversa com ela que infelizmente não teria mais como estar naquela situação, não tinha como estar faltando no meu trabalho, porque eu preciso sustentar a casa, eu não teria como estar indo todo dia lá de dia e de noite, nem dormindo, e ela não pode ficar sozinha, precisa tomar os remédios no horário, tudo tal, que eu estava querendo trazer ela aqui para minha casa, tá? Para minha casa, para cuidar dela aqui, porque tudo ficaria mais fácil. E a princípio ela não quis, tá? Não quis, não sei se porque para não dar trabalho, não sei se porque não queria sair da casa dela, ou simplesmente porque falta de confiança, né? Não quis, mas aí eu fui lá, conversei, expliquei a situação e ela decidiu vir aqui para minha casa. Então após decidir isso, eu já vinha falando com minha esposa há algum tempo que isso iria acontecer. Minha esposa, enfim, ela não queria, mas apoiou. Ah, se você quer trazer, eu não vou. Enfim, você quer trazer, é da sua família, eu não vou falar para você deixar uma pessoa dessa abandonada, mas é uma vergonha muito grande, com tantos parentes lá, gente que vive todos os dias comendo, e você ter que trazer ela para cá, né? E você ter que trazer ela para cá, mas enfim, depois disso aí trouxe, muito bem cuidada, eu que banhava, enfim, fazia tudo, tá, pessoal? E minha esposa também, tá? Quando eu saía para durante o dia eu cuidava dela e à noite eu ia trabalhar minha esposa. Passado ali mais ou menos uns 20 dias, passado mais ou menos uns 20 dias que ela estava aqui em casa, e aqui na minha casa é muito sossegado, tá? E todo mundo trabalha. Eu comecei a notar que ela estava muito triste e tudo. Eu perguntei se estava sentindo alguma coisa, não. Perguntei se alguém tinha falado algo que ela não gostou, também não, mas estava sempre triste pelos cantos de parede. E um dia ela simplesmente falou para a minha sogra que estava com saudade da casa dela, estava com saudade dos netos dela, né? E aí minha sogra já sabia da situação e tudo, falou, mas seus netos não cuidaram de você, lhe abandonaram lá, você tá aqui, tá bem tratada, tá faltando alguma coisa? Não, tá, não, é porque eu tô com saudade, não sei o quê. E fui lá, veio cá, minha sogra me contou, né? E aí eu cheguei junto para falar com ela se estava acontecendo alguma coisa que ela não estava gostando, se alguém desrespeitou ela, se estava faltando alguma coisa, e ela, não, tá tudo bem, meu filho, e tal. E chorando, né? Falei, olha, você não tá aqui obrigada não, certo? Eu trouxe aqui você para cuidar, porque é melhor para mim. Mas se você não tá se sentindo bem, infelizmente você não é obrigada a ficar aqui não, você não é prisioneira não, né? E aí ela falou que queria voltar para casa dela, porque tava com saudade da casa dela, dos netos dela, né? Que os netos dela que colocaram ela na situação que eu tinha contado já aqui anteriormente. Falei, tudo bem, se você quer voltar, a escolha sua, né? Eu não posso lhe impedir não, vou ajeitar para levar de volta. E aí arrumei carro, tudo, levamos ela no outro dia, tá? Isso foi numa sexta, era para ela mudar na segunda, ela não quis esperar até a segunda, ela já quis ir no sábado, tá? Então aqui estava muito ruim para ela, pelo sinal. Fui deixar, ajeitei tudo lá, conversei com uma pessoa para ficar lá cuidando dela durante o dia, expliquei para ela que eu não poderia dormir mais e tudo. E aí, cara, ela estava feliz da vida lá no local dela. Então eu entendi que eu não estava fazendo bem para ela, né? Depois de tudo isso aí, enfim, ela gostava da situação que ela vivia e não estava feliz aqui em casa. Então eu simplesmente falei para ela que eu não iria mais resolver as coisas dela, que ela arrumasse um parente aí, alguém. Inclusive eu até arrumei uma pessoa lá da família para ficar com ela lá, dormindo todos os dias, morando lá. E desde então, cara, eu deixei ela para lá, porque eu fiz a minha parte, certo? Eu fiz a minha parte. Ela estava em uma situação, não é com orgulho, tá? Eu fiz o que deveria ter sido feito, mas ela estava em uma situação extremamente complicada. Eu fui lá, ajudei de coração e tudo. Não é por ajudar, não é porque eu ajudei. O problema é a ingratidão das pessoas, tá? E elas têm uma mentalidade de viver uma vida ali miserável. Felizmente é assim. O pessoal da minha família é assim. Então deixei ela lá, não fui mais lá.
E pronto, e saí de consciência tranquila, porque eu sei que eu fiz o meu melhor, em nenhum momento tirei dinheiro dela, nem um centavo, graças a Deus. Como eu falei, eu eliminei a dívida de 8.000, deixei ela comprava tudo à vista, na poupança dela tinha mais de R$ 1.000 já, certo? E sim, pouco mais de em pouco mais de 6 meses, acho que foi no total 7, 8 meses que eu fiquei cuidando das coisas dela, tá? Então passei tudo para a pessoa lá que estava cuidando dela, tudo, os cantos onde ela comprava, quanto que ela tinha em conta e tudo. E pronto, e segui minha vida normalmente, certo? Segui minha vida. E ela ficou lá na dela. Eu sei que um ano depois disso aí, tá? Eu deixei ela. Recentemente, outro parente me ligou, contando a mesma história anterior, sabe? Essa mesma pessoa estava em uma situação tal, e que era para mim ir lá. Era para mim ir lá, ela estava me chamando para ir lá, porque a pessoa tinha abandonado ela, e ela estava sozinha e tudo. E, cara, eu simplesmente falei que não ia, tá? Simplesmente falei que não ia. Talvez vocês aqui me considerem uma pessoa ruim, um monstro, enfim. Cada um pensa o que quer, tá? Cada um pensa o que quer, tira as conclusões que querem. Eu não fui, não é por orgulho, é como eu falei. Cara, eu dei o melhor para ela que eu pude. Melhor mesmo. Eu fiz o melhor que eu pude. Ela não estava inocente do que tinha acontecido, ela sabia de tudo, ela sabia. E desde o início eu falei para ela, eu disse, olha, você está voltando para casa, certo? Seus netos, o tempo que eu cuidei de você aqui, nunca apareceu um aqui para te ajudar em nada. A única vez que eles vinham aqui era para comer, para pedir alguma coisa. E você está querendo voltar para eles. Tá tudo bem, sem problemas. Então, cara, ela sabia exatamente onde ela estava se metendo, ela já tinha pouco tempo passado por isso e quis voltar de novo para o mesmo lugar, certo? E agora, depois do que aconteceu, todo mundo fez a mesma coisa com ela novamente, usou, abusou e depois deixou de lado. E aí ela liga para mim, né? Liga para mim, que já tinha ajudado uma vez, e eu falei não, cara. Falei não porque ela teve a oportunidade dela. Tá? Eu tô de coração tranquilo, que eu fiz o meu melhor, eu ajudei ela no que eu pude. Em nenhum momento eu, minha esposa, tenho certeza absoluta que ninguém aqui da minha casa destratou ela em nenhum momento. Ela era muito bem tratada, tinha comidinha na hora, uma comida balanceada, era fruta, verdura. Muitas vezes que ia dar comida a ela, não quero não, meu filho, você quer me matar de barriga cheia? Eu tô cheia demais e tudo, tá certo? E ela preferiu voltar para essas pessoas que sugam ela, tá? Sugam ela. Então, essa história que eu trago aqui, às vezes, de parente que vem pedir dinheiro, isso aqui, cara, não é mentira, isso aqui realmente acontece. É uma família que gosta de sugar o máximo possível dos outros. Então, simplesmente, cara, eu disse a ela que não ia, que ela procurasse os netos dela, que ela procurasse qualquer outra pessoa, mas eu não ia mais me envolver nisso, porque eu já tinha feito a minha parte e ela nem obrigada ela me deu, tá? Nem obrigada ela me deu. Então, a vez dela passou. Não vou trazer ela para minha casa novamente para passar pelos mesmos problemas que passei anteriormente, onde, enfim, até discuti algumas vezes com a minha esposa devido a essa questão. Minha esposa não queria que eu trouxesse ela para cá porque já conhecia, sabia onde ia dar. E mesmo depois de tudo isso aí que foi feito, minha esposa aceitou. Quando ela fez isso, que disse que ia voltar para os netinhos dela, a minha esposa, a primeira coisa que fez foi: o que eu falei para você? Eu não falei para você que você estava se metendo numa roubada? Você ia fazer, ia ajudar e tudo, e ela ia meter os pés na sua venta? É a mesma coisa que acontece com sua mãe, entendeu? E, cara, aí eu tive que engolir seco, entendeu? Ela realmente tinha razão. Eu sabia desde o início também, não fui em nenhum momento inocente que quando ela tivesse na melhor ela iria fazer isso, mas eu não podia deixar ela naquela situação, tá? Mas a primeira vez, agora a segunda, cara, infelizmente, não tem o que fazer não. Ela vai ter que se virar, porque ela que escolheu se colocar naquela situação. E é aquilo que eu sempre falo, às vezes a pessoa está se afogando, você vem num barco, tem uma pessoa se afogando, você puxa ela para dentro do barco, ela pula de novo. E aí você vai dar a mão, puxa de novo, ela pula de novo. E aí chega um momento que você percebe que aquela pessoa ela não quer ser salva, ela quer te levar junto. Então,
O que eu percebi nessa questão familiar aqui foi justamente isso. A pessoa, ela simplesmente, ela já conhecia toda a família dela, ela sabia pelo que ela tinha passado. Eu apresentei o outro lado da vida bom, tem pessoas que cuidam, que gostam, que cuidam, que dão o melhor, e mesmo assim ela preferiu ir para lá. Então, em nenhum momento ela queria ser salva, ela só queria me puxar para aquele abismo lá. E de lá eu já saí, tá? Eu não vou voltar não. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um relato familiar aqui, que é triste, tá? Eu tô contando essa história aqui, mas não pense que eu tô com meu coração aqui alegre, não. Alegre, não sorrindo. É muito triste ter que tomar esse tipo de decisão, fazer esse tipo de escolha, mas às vezes você tem que fazer o que é melhor para você e para sua família. E às vezes você vai ter que deixar a pessoa se afogar para não ter que ir junto com ela, tá bom?